Então, gente, deixa eu apresentar o Luan para vocês. Apresentar agora com o nome certo, eu estava usando o nome da sua mãe, que estava no e-mail. Luan Ritt, né? Estudante da Escola Municipal Martim Afonso, é isso? Martim Francisco. Martim Francisco. Gente, hoje eu estou terrível com o nome, não estou acertando nada. Mas, enfim, o Luan é um cara que adora ciência. Me impressionou muito que a gente participou junto de um webinar sobre a importância da ciência. E aí eu convidei o Luan para conversar com vocês, porque é o seguinte, a gente está falando aqui de volta para a escola, a gente está falando dessa decisão de voltar para a escola ou não, de manter a escola fechada ou não. Eu não ouvi em lugar algum as crianças falando. O Luan já está grandão, mas, enfim, é um aluno que está impactado pela pandemia. Como é que começou essa história? Como é que foi desde o início essa história da tua escola fechar? Conta para a gente. Bom, era uma... falaram pra gente inicialmente que ia fechar provisoriamente, que a gente achou que ia fechar mais ou menos durante 1, 2 semanas, sabe? Porque ainda tá naquele momento de susto, sabe? Que a gente achou que ia passar bem rápido. Só que aí começou a estender mais o prazo e aí ficou fechado. E aí continuou. Foi indo. Isso que é em março, né? Faz um tempão. A gente teve o quê? Só uns 3 meses, eu acho, de aula. Só. Caramba. E vem cá, como é que vocês estão se virando? Me conta aí, como é que a sua escola se organizou? Bom, no começo a gente tava fazendo lição através do Facebook. Eles mandavam atividade pelo Facebook, pegávamos o link e fazíamos atividades. Aí eles acharam outro recurso chamado Google Classroom, Google Sala de Aula, que ficava que as atividades constavam no Drive. Que aí todas as professoras mandam lição, atividades. A gente faz até aula ao vivo. Maneiro. E a sua escola é uma escola. Já perguntaram aqui, eu esqueci de comentar. É uma escola municipal, né? Uma escola pública, né? É. Onde fica a tua escola, Luan? Fica no Tucuruvi. Tá, para quem não é de São Paulo, como é que a gente tem uma ideia de onde é que é o Tucuruvi, cara? O Tucuruvi fica na zona norte de São Paulo, na capital de São Paulo. Ali, Zona Norte é o quê? Tipo, perto da caminho ali de Santana, da rodoviária para cima? A caminho de Santana a avenida não vou lembrar de nome, mas a caminho de Santana, sabe? Fica perto do metrô do Tucuruvi. Tá legal. Então, quantos alunos mais ou menos tem na tua escola? Aí você me pegou. Não, porque a escola vai desde o fundamental, né? Desde o primeiro ano até o nono. Até o nono ano. Então tem bastante gente. Antigamente tinha a turma da noite, mas agora não tem mais. Ó, tem uma professora sua aqui, olha que barato, gente, né? Tava com a gente lá, a Priscila. Sim, a Priscila, professora de ciência, muito boa ela. Então você está me falando que tem aula ao vivo, lição de casa no Facebook Classroom e... Não é Facebook, é o Google. Google Classroom. Hoje eu estou terrível, cara. Vou te falar. Hoje está feia a coisa. O Eugênio tá comentando que tem uma escola de samba famosa na tua área aí, que é o Unidos do Tucuruvi. Tem. A escola de samba do Tucuruvi é bem famosa mesmo. Ela sempre faz desfiles muito bons. Ah, que bom. E você é São Paulino, né? Sou. Lembro que eu vi um escudo do São Paulo no fundo da sua... Continua de cabeça para baixo no teu escudo, cara? Não, eu tirei. Agora eu não quero que o São Paulo perca dessa vez. Ai, ai. Mas me conta, qual é a matéria que você mais gosta na escola, Luana? As matérias que mais gostam História e Ciência. Tá, olha, não vale puxar o saco para a professora estar aqui não, hein, cara? Não tô, não. Eu estou brincando, porque você já me falou que gosta de ciências. E você acha que... O que você pensa com relação a essa história toda de voltarem às aulas? Como é que tá o que você está sentindo? Como é que está o seu coração e sua cabeça diante disso, cara? Aqui no Brasil, eu acho uma boa voltar às aulas.
Porque o Google Sala de Aula é muito bom, mas, tipo assim, não dá pra gente perguntar as coisas para as professoras do mesmo modo que a gente fazia na sala de aula. É meio difícil a comunicação. E as atividades, tipo assim, matemática, eu sou péssimo. É muito difícil pra mim perguntar alguma coisa pra professora. E aqui, tipo assim, aqui no Brasil tem shopping, tem bares, tem restaurante. A maioria das coisas estão abertas. As únicas coisas que eu vi que não estão abertas são a escola, o cinema e a biblioteca, que eu não entendi muito o motivo porque não estão abertos. Que, tipo assim, se voltou o shopping, onde depois das 4 horas da tarde, aquilo lá fica aparecendo 25 de março, eu acho que já pode voltar às aulas. Que a gente poderia fazer o mesmo processo que a gente faz nos shoppings. Tipo, a gente usar aquela maquininha lá que testa a nossa temperatura e ir de máscara. Que eu, que eu acho que vai ser bem melhor. Mas você não tem medo da escola reabrir, não, mano? Ah, medo. Eu não tenho medo, eu tenho receio. Sabe, eu tenho um pouquinho de receio de voltar às aulas. Tipo, passar pra minha avó, pra as outras pessoas. Só que, tipo assim, eu fui pra casa da minha avó ontem e eu passei no shopping antes. Só que assim que eu passei no shopping, quando eu cheguei na casa da minha avó, a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho. Que eu acho que isso aí todo aluno deveria fazer quando se voltasse às aulas. E me diz uma coisa. Como é que está a situação na sua região? Ah, na minha região, Tem ah, muita gente todas as doente? que. Ó, eu não vi ninguém doente, também não vi ninguém de máscara. Eita. Também, tem um monte de criança brincando na rua até esse momento também. Na verdade, tá bem normal aqui. Bem normal de antes, né? É, o normal de antes, não tá, não, tipo assim, só não tá indo pra escola. É a única coisa que mudou. Aí você tem razão de estranhar, né, Luan? Pô, tá todo mundo na rua, todo mundo brincando, por que não tô indo na escola, né? É. Já que é isso aqui. Alguém, o Eugênio perguntou, algum amigo seu ou conhecido da escola ficou doente? Ó, conhecido meu ficou um amigo da minha mãe que morreu. Mas meu amigo de escola, nenhum, pelo que eu saiba, nenhum Ninguém ficou deles. doente. Na sua casa, alguém ficou doente, Luan? Ó, o meu padrasto ficou com suspeita. Só que aí a gente descobriu que não era nada, que algumas amigas dele tinham pegado a doença, entendeu? Aí ele teve algum sintoma e ficou preocupado. É, só que a gente descobriu que não era nada, sabe? É porque ele trabalha com público, aí ele ficou com medo ainda. Entendi. Então ele está saindo de casa e voltando todo dia para o trabalho normalmente. S- Sim, aí a primeira coisa que ele faz também é ir tomar banho. Entendi. E quantos são na sua casa, Luan? Quantas 3. pessoas? Três? Ah, tá. Beleza. E aquela galera que apareceu na live lá, aquelas meninas e, enfim, Ah, sei. A Gabi. a A Gabi é a Gabi. irmãzinha dele, né? É. Elas moram perto da sua casa também? Moram no outro quarteirão. Entendi. Aí tá todo mundo na rua, se encontra com as pessoas. Não, é porque a Gabi é a única pessoa que eu não vi na rua, sabe? Mas ela nunca sai mesmo, sabe? Ela não é muito de Já, sair. já era assim antes da pandemia, né? Já era. Ela nunca saiu muito. Nem eu fui muito sair. Ah, vem cá, o Eugênio quer saber quantos anos você tem, Luan. Eu esqueci de perguntar. 15, 15 anos. E 15 você, o anos. que você quer fazer depois na vida, cara? Qual é o seu sonho? É, eu queria criar um tipo de droga que curasse algumas doenças, tipo HIV ou câncer. Pô, cara, então você quer ser cientista. Sim. Ah. E me fala uma coisa. Na sua escola, a gente conversou aquele dia na live
e a diretora, as professoras, e vocês mesmo estavam falando, que na sua escola as coisas acontecem muito de maneira muito prática, né? Vocês estudam, não é pelo... Conta um pouquinho Sim. essa experiência de não ser... Porque eu vou contar para... Vou até adiantar aqui para a galera. O ensino da escola do Luan é um ensino já mais moderno do que a gente fez na época que a gente estava no colégio, há muito tempo atrás. Que era um negócio meio de decorar livro, fazer prova. Como é que é? Como é que funciona esse estudo mais, vamos dizer assim, abrangente no mundo, vendo o mundo como um todo? Bom, a gente faz muitos passeios. O último que eu me lembro, a gente foi ver negócio de reciclagem. Então, a gente foi numa fábrica de reciclagem, onde eles mostraram como funciona o processo e deixaram a gente fazer alguns. E também tinha lá um negócio que eles fizeram um chocolate com casca de banana. Eu nunca vou me esquecer disso. Tava igualzinho. Eles também reciclaram alguns papéis, reciclaram de tudo que você possa imaginar. Eles ainda nos deram um tipo de copo que, depois de um tempo, ele se deteriora mais rápido que os copos comuns e não causa problemas para a natureza. A gente também faz bastante atividade prática, tipo, uma que eu me lembro muito bem foi quando a Priscila trouxe o microscópio. Então a gente ficou vendo algumas coisas lá e ela pedia pra gente desenhar. E a gente tinha que desenhar e falar o que a gente via. Aí era bem legal a gente ver como funciona os microscópios. Aí ela ensinava tudo. Também ela pedia pra gente fazer algumas atividades, tipo assim, explicar como a gente acha que funciona alguma coisa antes dela começar a explicar, pra gente ter uma noção, sabe? Pra ver se ela tinha alguma noção. O que mais? No primeiro ano a gente fez a horta também, Ah, que só que não legal. igual da menina, era bem mais centralizado as coisas, sabe? A gente não fazia tanta coisa, a gente só ia lá, abria um buraco, jogava terra, não voltava mais. A dela já é um Ah, pouquinho, ela já faz mais coisa, sabe? mas vocês começaram o caminho, né? Vocês abriram o caminho É, para que todo mundo tivesse uma horta, né? E aí é. a ideia, por exemplo, da horta é acompanhar como é que se desenvolvem as plantinhas, aquela coisa toda. Exato. A gente cuida de uma planta durante um mês. Ó, na minha época foi hortelã. Então a gente cuidou da hortelã durante um mês. Quando ela ficou grande o suficiente, a gente pegou, porque a gente tinha feito muito, pegou e fez um suco. Aí a gente fez para todo mundo, de todo tipo que você possa imaginar. E aí todo mundo ficou bebendo na hora do intervalo. Aí depois disso a gente fez, deixa eu me lembrar, tomate, alface. A gente fez já bastante coisa naquela horta. Era bem divertido. E aí você me conta, essa coisa que você falou, por exemplo, de ter visitado lá uma usina de reciclagem. Depois vocês fazem, discutem isso em sala? Como é que isso encaixa na vida de vocês? Bom, depois de alguns passeios, a gente fala um pouquinho do que a gente viu lá e tenta explicar, falar, sabe? Tentar explicar o que a gente viu, tudo o que a gente aprendeu, faz um resumo de tudo que a gente viu e mostra para a professora, para ver se a gente não ficou só batendo papo. Ai, ai. Me conta uma coisa. Tem nota também na escola, tudo igualzinho, boletim, aquelas coisas da nossa época? Ainda tem. Ué, mas ainda tem, não? Tem que ter ou não tem? Tem que ter, né, cara? Pô, como ainda tem? Ainda tem, desde a sua época. É, né? E aí é o seguinte, como é que são suas notas, Luan? Entrega pra galera Ó, aí. minhas notas variam muito. Tipo, em inglês e matemática, minha nota cai. Em história, minha nota sobe. Em ciências, português cai. É... Que mais? Educação física, minha nota é alta. Geografia. Eu só não sou bom em inglês, português e nem em matemática. Entendi. A professora Priscila está dizendo que agora, quando tem aula online, não está tendo nota, pelo menos, né? Vocês estão bem na fita, então, né? Então, deu uma travadinha aqui.
Mas, gente, para a gente ver que é o seguinte, se quiser, dá para fazer. Né? Isso que me impressionou mais nessa escola, me impressionou ver uma criança como o Luan, articulado, sabendo falar. E isso não vem... É lógico que tem muita coisa aí que vem dele, mas também tem muita coisa que vem do jeito que a escola toca a vida do Luan. Né? Porque... Vamos ver se eu chamo ele de novo aqui. Deve ter caído a linha dele lá. Mas isso é importante porque a gente fica, às vezes, pensando assim, mas é uma escola pública, mas é o quanto que depende do trabalho articulado dos professores, do articulado com as crianças, e a gente vê a resposta. Me impressiona muito a resposta das crianças a esse tipo de estímulo quando ele vem. Eu acho que o Luan caiu aqui a internet dele. Deixa eu ver se ele aparece de novo para a gente aqui. Né? Mas, enquanto isso, é para a gente poder pensar um pouco sobre essa preocupação. Ele traz uma visão muito prática. Né? Ele vê o que todo mundo vê. Né? Ou seja, a gente vê... As crianças olham para o lado de fora da casa delas e veem as pessoas nos bares, nos restaurantes, e ficam se perguntando por que eu não posso ir para a escola. O problema é a gente entender que, primeiro, o Brasil fez essa escolha. Embora a gente não se articule como sociedade para fazer as escolhas de forma consciente e organizada, o Brasil fez essa escolha. A questão da escola é justamente isso que o Luan falou. Um amigo da mãe dele faleceu. Você vê que algumas pessoas que ele conhece ficaram doentes. As crianças não são. As crianças têm um curso de doença relativamente benigno. Mas o que não quer dizer que crianças não morram. O que não quer dizer que essas crianças não sejam transmissoras da doença adiante. Algumas coisas têm que ficar muito claras. As crianças acima de 9 anos transmitem a doença exatamente igual aos adultos. Nos Estados Unidos, saiu agora essa semana, eu comentei, né, a mortalidade em criança é pequena, mas é 0,1%, mas existe. Né? Já morreu mais criança por coronavírus do que por gripe no ano passado. E olha que a gripe, a influenza, mata crianças com muita frequência. Então, não dá para a gente achar que é tudo bem. Né? A professora Priscila está agradecendo, e eu que agradeço a ela e ao trabalho que as colegas e a diretora dela fazem nessa escola. E, com certeza, acontece em outras escolas públicas no Brasil. Pena que a gente não mostre isso com mais frequência. Né? Então, eu acho que essa visão que a gente teve hoje com o Luan, a gente tem que guardar no coração da gente e pensar que a gente precisa trabalhar muito para que isso continue acontecendo. As crianças continuem recebendo estímulo, que as crianças continuem recebendo educação de qualidade. Né? A gente que é do Rio de Janeiro se ressente muito. Minha família é uma família de professores. Né? Minha tia-avó eram professoras, minha mãe foi professora, minha tia, irmã da minha mãe, professora, minha irmã, professora. Então, eu vivi dentro desse ambiente escolar, de ambiente de administração escolar a vida inteira. E o que a gente via era o seguinte, uma dedicação muito grande e os problemas estruturais já existiam há muito tempo. A gente que não pode deixar que esses problemas estruturais atrapalhem o desenvolvimento e ele está de volta aqui, vamos chamar ele, a bateria tinha acabado. Isso acontece. A minha teve uma piscada, cara. Vocês viram no início, eu tive que botar o cabo rapidinho. A gente consome muita bateria fazendo a live quando fica conectado. Né? Estou falando aqui que isso acontece. A minha também deu uma baixada, deu uma hora que deu uma piscadinha, porque eu tive que botar o cabo aqui correndo. Porque fazendo a live ela gasta muito, né? E eu estava falando, acabou. Eu estava falando aqui com o pessoal que está junto com a gente de quanto é importante que a escola traga esse estímulo para vocês. Né? Eu queria só que você falasse para a gente uma coisa assim, o quanto que você sente que a vontade de estudar, tudo isso vem... Isso é só com você ou tem mais gente na sua escola que curte ciência, cada um curtindo uma coisa diferente?
Ah, tem mais gente. Cada um varia muito. Tipo, eu tenho o meu amigo Ebrahim, ele ama artes e história. Ele é o melhor que desenha da nossa sala. Os desenhos dele são impecáveis, você ia ficar surpreso. O Ruivo, meu amigo Gabriel, ele é, ele sabe inglês praticamente fluente. A maioria dos meus colegas variam muito um para o outro em matéria. E vocês se ajudam entre si? Bastante. Quando eu tô com algum problema de inglês, o Gabriel me ajuda muito. Quando eu tô precisando aprender a fazer algum desenho para aula de artes, o Ibrahim me ajuda. Tipo, alguns tempos atrás estava com dificuldade para aprender o ING do inglês. E o Ruivo foi lá e me explicou de um jeito bem simples, bem prático. Uma coisa que eu queria ver, por exemplo, a gente está falando muito dessas dificuldades de ensino remoto e de aula pela internet. Mas você é de uma geração que, quando tem dúvida, pergunta para o Google, né? Sim, é só que muitas vezes é muito mais fácil e interessante aprender com uma pessoa ao vivo. Entendi. Então, você sente falta dessa troca com o professor na sala de aula, de conversar, de poder tirar a dúvida. Sim, era muito melhor, que era mais fácil de tirar dúvidas, né? Mas, Interagir também com eles. mas por enquanto, o que temos é isso aí, né, cara? É o que tem que fazer é assim, né? A Elisa quer saber se está sentindo que está com saudade da escola, então, né? Você está querendo. Porque a professora Priscila falou, vocês moram perto da escola, todos vocês, né? A maioria das crianças mora perto da escola. Né? Então, vocês se veem de vez em quando, mas... Eu nunca mais vi nenhum dos meus colegas. Jura? Nenhum deles. É. Eles moram perto, só que, tipo assim, as mães deles não deixam eles sair de casa. Só o da minha escola, o resto das outras escolas, você tinha que ver aqui perto da minha casa. Tá lotado de criança. Mas por que você acha que na sua escola é diferente das outras? Acha que a informação chegou melhor? Até porque eu via o cuidado que os professores e a diretora têm com vocês. Você acha que isso é porque vocês receberam mais informação e por isso estão se cuidando mais? É, eu acho que é bem por causa disso mesmo. Né? E também porque a nossa escola educa muito bem a gente. Ela é bem aberta, só que também é bem rígida em alguns assuntos, tipo do uniforme da escola. Não dá para bagunçar com o uniforme, né? Não, sem uniforme você não entra na escola. Pô, mas se tem uniforme é para usar, né, cara? Eu sei que às vezes a gente quer fazer uma coisa diferente, né? Ah, pô, quero ir com a camisa nova, ganhou uma camiseta colorida, o time ganhou, você quer levar a camisa do time, né? Mas, cara, não dá, né? Eu acho que isso provavelmente faz parte de por que vocês estão tão protegidos assim, né? Mesmo que isso custe você ficar longe dos seus amigos. E dá para ver na sua carinha que você está chateado e está triste com isso. É, bom, eu quero agradecer muito a tua participação. Quero te dar os parabéns. Você é um cara que com certeza vai longe na vida. Você está no caminho certo, né? Dá para a gente ver que você é um cara super cuidado em casa e muito cuidado pelos seus professores também, tá? Eu quero dizer para você que isso tudo vai passar. A gente não sabe exatamente quando, mas isso vai passar. Provavelmente, início do ano que vem, a gente vai estar começando a tomar vacina e até o meio do ano que vem está tudo resolvido, ou pelo menos bastante encaminhado, né? E a gente vai ter uma vida mais próxima, talvez, daquilo que a gente conhecia antes. Eu queria que você quando encontrasse com as suas professoras e, enfim, mande um grande abraço para elas. Né? A professora Priscila está aqui, eu pedindo para ela passar isso adiante para os colegas dela, porque o Luan, que está aqui, ele é um exemplo
do que o Brasil precisa cuidar. A gente precisa cuidar do Luan e dos vários Luans que estão por aí, para que eles possam se desenvolver e, quem sabe, faremos vários cientistas, né? Vai que a gente está aqui na frente do cara que vai descobrir a cura da AIDS daqui a 10 anos. A gente não sabe, né? Lembra que eu te falei para procurar, dar uma pesquisada no Rômulo Neres, né? Que hoje, por acaso, eu faço parte, ao que vocês já sabem, a gente conversou ontem com o professor Márcio Ferreira. Hoje foi a formatura, vamos dizer assim, da turma dos bolsistas da Dimension Science. Uma galera, cara, estudantes brasileiros, entendeu? Já cientistas formados que receberam uma bolsa, que era o que a gente conseguiu levantar para pagar para eles durante alguns meses. Então, o mais importante, Luan, é o seguinte: não desista desse sonho, entendeu? Conta com a gente aqui na live, quando quiser reclamar, já tem meu WhatsApp, pode ligar, entendeu? Pode falar, né? Porque a gente aí vai conseguir apoiar vocês. A gente não sabe, o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil não conhece uma escola como a sua. O Brasil não conhece essa realidade. Então, a gente tem que mostrar, e a gente tem que, mostrando, a gente consegue poder ajudar. Tá bom? Obrigado por ter participado. Muito obrigado. Fiquei muito Eu feliz. que agradeço. Fiquei muito feliz de te conhecer, cara. Tá bom? Grande abraço. E vem cá, quando é que é o próximo jogo do São Paulo? Eu não sei. Que bom. Eu gosto de assistir com meu pai. Ele que a gente assistiu junto. Ai, ai. Não, é só pensar uma brincadeira, só para a gente descontrair, para você não ficar preocupado. Tá bom? Meu irmão, vai em frente, tá? Que Deus te abençoe e que abençoe todo mundo na sua família e nos seus amigos, na comunidade, todo mundo que mora perto de você. Tá bom? Continua no seu caminho. Precisando de alguma coisa, a gente está do lado de cá. Você já sabe o caminho. Manda uma mensagem de WhatsApp que a gente conversa. Tá bom? Tá. Vai ser um Muito prazer. Obrigado. Vai ser um prazer. Qualquer Obrigado. hora. Tá bom? Tchau, Luan. Tá. Tchau. Gente, acho que não tem jeito melhor de terminar do que com a imagem desse garoto maravilhoso aí que está na tela,